Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre íons. Beleza? O que significa a palavra íons? A palavra íons significa viajantes, tá? Viajantes. Como assim, professor, viajante? Por que viajante? Vocês vão entender que um elétron sai desse átomo. Quando esse elétron sai desse átomo, ele viaja, entendeu? Viaja. Então, por isso que deu esse nome de viajantes. O elétron sai de um átomo e vai até outro átomo. Nem sempre, tá? A gente chama isso de elétron. Então, esses elétrons, quando eles saem, nós chamamos esse átomo de íons. Mas o que é o íon na realidade, professor? Antes da gente falar do que é o íon, a gente precisa relembrar algumas coisas. Relembrar o quê? Que um átomo eletricamente neutro, ele apresenta o número de prótons igual ao número de elétrons. Como assim, professor? Olha só, se o átomo tem 10 prótons, significa que para ele estar eletricamente neutro, ele tem que ter 10 elétrons. 10 prótons, 10 elétrons. 10 cargas positivas anulam 10 cargas negativas. Beleza? Só se ele tivesse 15 prótons, teria que ter 15 elétrons para estar eletricamente neutro. Professor, e quando o átomo não está eletricamente neutro? Quando o átomo não está eletricamente neutro, ele é um. Olha aqui, olha aqui. Íon. Ali em cima, olha. Íon. Íon. Beleza? Então, o que são os íons? Íons são átomos que, entre aspas, ganham ou perdem elétrons. Na realidade, o que eles fazem? Um átomo transfere elétrons para outro. Um vai receber esse elétron e o outro vai ceder esse elétron. Tudo bem? Muito bem. Vamos então ver o íon que, quando ele perde o elétron. Quando esse íon perde o elétron, nós chamamos ele de cátion. Então, o íon que perdeu o elétron é o cátion. Tá? Então, aqui um exemplo aqui. Ó. O elemento químico sódio, o átomo sódio, ele tem número atômico 11. Então, significa que ele tem 11 elétrons e 11 prótons. Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou seja, se ele tem 11 prótons, ele tem 11 elétrons. Tudo bem? E aí, por algum motivo, ele perdeu um elétron. Ele perdeu esse elétron aqui. Ó. Tá vendo que ele tinha uma, duas, três camadas? Agora ele só tem... ele não vai ter as 3 camadas com elétrons, né? Então, olha só, o que aconteceu aqui? Ó. Saiu este elétron. Ele agora ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ele tem 10 elétrons, mas quantos prótons ele continua tendo, professor? Ele continua tendo 11 prótons. Então, 11 prótons e 10 elétrons, o que vai acontecer? Sobrou uma carga o quê? Vamos lá, vamos lá? Não, professor, não entendi. Então, vamos lá de novo. Ó. Ele tem agora 11 prótons, 11 cargas positivas e 10 elétrons, 10 cargas negativas. 11 positiva menos 10 negativa, sobra uma positiva, certo? Muito bem, então ficou com uma carga de 1 mais. Vamos ver na situação que ele ganha elétron, ou seja, esse átomo recebeu elétron. Então, olha só, o íon, né, ganhando elétron, o átomo ganhando elétron. Ânion. Quando ele ganha elétron, nós chamamos ele de ânion. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, vamos ver o cloro. Cloro tem número atômico 17. Significa que ele tem 17 prótons. Beleza? E 17 elétrons. Então, vamos contar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 elétrons. Se ele tem 17 elétrons, nós já vimos nas outras aulas que ele tem o quê?
17 prótons, porque ele está eletricamente neutro. Então, olha aqui, ó, a carga dele é zero. Tudo bem? A carga dele é zero. Então, ele tem 17 prótons e 17 elétrons. Só que aí, esse átomo de cloro, ele vai ganhar um elétron. Ganhou o elétron de um outro átomo. O que vai acontecer? Se ele ganha um elétron, ele vai ficar com um elétron a mais, certo? Então, se ele tinha 17 elétrons, agora ele tem quanto? Isso! Muito bem. 18 elétrons. Se ele tem 18 elétrons agora, quantos prótons ele continua tendo? 17. Então, vamos lá fazer a continha. Se eu tenho 17 cargas positivas e 18 cargas negativas, eu vou ter, na realidade, agora, uma carga negativa a mais. Ou seja, eu vou ter a carga aqui, ó, 1 menos. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Como que nós representamos o íon? Nós representamos o íon, você já viu no outro slide, a gente representa o íon da seguinte maneira. Pessoal, nem sempre eu preciso colocar o número de massa, tá? Nem sempre eu preciso colocar o número de massa. Então, aqui, ó, em cima o número de massa, embaixo aqui o número atômico, e aqui a carga, que pode ser positiva ou negativa. Positiva se for o cátion, e negativa se for o ânion. Vamos ver aqui um exemplo, bonitão. Vamos levar o exemplo de um íon monovalente, de dois íons monovalentes. Então, um cátion monovalente. Pessoal, o que é mono? Mono quer dizer o quê? Vamos lembrar de língua portuguesa? Monossílaba. Dissílaba. Monossílaba. Uma sílaba. Dissílaba. Duas sílabas, né? Entendi. Então, mono quer dizer o quê? Então, olha aqui. Cátion quer dizer que ele vai ganhar ele vai perder um elétron. Desculpa, eu me desconcentrei porque o vizinho resolveu começar a batucar agora, martelar agora, mas tudo bem. Ignorem o barulho aí, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui um cátion, carga mais 1. Significa o quê? Significa que ele perdeu um elétron, ou seja, ele mandou um elétron embora, certo? Então ele ficou com uma carga mais 1. Olha o exemplo agora de ânion. Olha só, número atômico 17, número de massa 37. E aqui é o cloro, o íon cloro. O cloro, né? Cloreto, ele ganhou um elétron, então ele ficou com uma carga de 1 menos. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Agora, íons bivalentes, né? Bi2, né, gente? Bivalentes. Um cátion bivalente. Olha aqui o cálcio. Cálcio tem número atômico 20. 2 mais. Professor, o que significa esse 2 mais? Significa que ele perdeu quantos elétrons? 2. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Eu sei que você entendeu. Você entendeu. Peraí. Entendeu? Entendi. Então quer dizer que se ele for trivalente, se for um cátion trivalente, então quer dizer que ele perdeu 3 elétrons? Aê, muito bem. Você é um monstro. Moleque inteligente ou menina inteligente? Vocês são muito bons. Então vamos ver um ânion bivalente. Peraí. Se o cátion perde o elétron, o ânion vai o quê? Ganhar um elétron, ou 2 elétrons, no caso aqui, bivalente, né? Então, olha só o oxigênio, né? O ânion, o oxigênio. Olha a carga dele, 2 menos. Significa que ele ganhou quantos elétrons? Quantos? Não ouvi? Isso! 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Professor, então o cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons. Muito bem, é isso aí. Agora vamos ver as relações, como que esses números se relacionam, né? Essas partículas dos átomos, essas partículas subatômicas. Então vamos para o primeiro exemplo aqui. Ó. Olha lá, o cálcio. Cálcio, número de massa 40, número de prótons ou número atômico 20 e a carga dele 2 mais. Então vamos lá. Nossa, professor, peraí, ele tem carga, número de prótons 20 e número de elétrons 18. Por que 18, professor? Porque ele mandou quantos elétrons embora, gente? 2 elétrons. Então, ó, mais 20 menos 18 sobra o quê? Mais 2, não é? 2 mais, muito bem.
e a massa não se altera, beleza? Vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Exemplo 2. Olha aqui o cloro. O cloro tem número atômico 17 e número de massa 35 e olha só, carga de 1 menos. Número de prótons dele 17, número de elétrons 18. Ele tem 18 elétrons e 17 prótons, mais 17 menos 18, fazendo a continha, sobra menos 1, né? Ah lá, 1 menos. E a massa também não se altera, beleza? Então, essa daqui é quando a gente vai relacionar as partículas de um átomo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Substâncias iônicas. O que é uma substância iônica? A gente falou de um íon, né? Falamos de um íon. Agora vamos falar de uma substância iônica. O que é uma substância iônica? É a união de dois ou mais átomos. Um é o cátion e o outro é o ânion. Olha aqui, cátion aqui ó, é o sódio e o ânion é o cloro. Olha o cátion. Só tá vendo que tá só o mais aqui, ó. Quando eu não tenho mais, quando eu tenho só uma carga, eu posso colocar só o mais, tá vendo? Ou só o menos. Não preciso colocar um mais nem um menos. Tudo bem? Tudo bem? Sacaram isso? Eu não preciso colocar. Lembra? Você não vê, mas ele tá lá, né? Quem? O número 1. Beleza? Muito bem. Quais são as propriedades das substâncias iônicas? Ou seja, quais são as características de uma substância iônica? Ó, vamos lembrar de um cara que é uma substância iônica que está dentro da sua casa, ali na sua cozinha. O sal de cozinha, cloreto de sódio. O sal de cozinha, beleza? O sal de cozinha, gente, ele apresenta, quer dizer, a substância iônica, né? Ele apresenta um ponto de fusão muito alto. O que quer dizer isso, gente? Que para eu derreter o sal, eu preciso de uma temperatura muito o quê? Alta. E para eu fazer ele transformar em gás, mais alta ainda. Tudo bem? A temperatura ambiente, a gente vai considerar a temperatura ambiente 25 graus Celsius, apesar que em outras situações pode ser passado para 20, mas 25 graus Celsius, vamos manter dessa forma. Ele vai apresentar, ele é sólido. Ele é sólido, temperatura de 25 graus Celsius, a temperatura ambiente. Eles quebram-se facilmente quando submetidos a impactos, ou seja, quando eu esmago ele, quando eu esmago esse sal, ou seja, eu vou macerar ele, eu consigo transformar ele em pozinho cada vez mais fino. Por isso que o sal é chamado de sal refinado. Muito bem, deixa eu colocar aqui para ficar fashion. Beleza? Certo? O melhor solvente destas substâncias, ou seja, qual é o melhor solvente de uma substância iônica? Qual que é o melhor solvente? Aquele que vai dissolver ele? A água. Se eu jogar o sal na água, ele vai o quê? Dissolver facilmente. E outra coisa, quando ele está no estado líquido, ou seja, quando eu conseguir derretê-lo, quando eu vou fusão, quando eu fundir, quando eu deixei ele líquido, ele conduz corrente elétrica. E quando eu coloco ele na água, o que ele faz também? Conduz corrente elétrica. Por quê? Porque na água ele vai formar cátions e ânions. Cátions tem carga positiva e ânion tem carga negativa. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de íons. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, pergunte lá para mim no WhatsApp. Beleza? E obrigado pela atenção e espero vocês para a próxima aula. Beijão no coração.